Amém. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 diz: Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, o grande apóstolo Paulo, um homem de Deus que levou o evangelho para tantas partes do mundo, que passou todas aquelas grandes e terríveis aflições, naufrágio, víbora que picou sua mão. Este homem recebeu muitas coisas gloriosas que nos fizeram atentar para certos estudos, e nós fomos buscar fundamentos. Isso não estou dizendo agora, estou dizendo isso ao longo da história da igreja sobre a face da terra. Detalhes que ninguém atentaria, Paulo atentou primeiro, e assim vai a história do evangelho. Uns abrem uma porta, mas depois outros conseguem escancarar, né? Como se costuma dizer assim, Santos Dumont inventou o avião. E eu pergunto, esses que a gente vê por aí voando? Não, não foi esse. Amém? Então, de igual modo eu digo, o apóstolo Paulo começou com alguns entendimentos, depois outros baseados no que ele havia entendido, foram muito além, e assim é sempre a história. Cada um é rei no seu próprio tempo, mas os recursos são trazidos de época em época, e cada geração que surge deveria ter cada vez mais conhecimento, porque junta o que já foi revelado com as novas revelações. Porém, hoje não é o que vivemos. A igreja que vai ficando para trás na dispensação da evangelização pecou terrivelmente, fracassou de uma maneira absurda e não adquiriram, não somaram conhecimento. Ao invés de se manterem como a igreja primitiva, não, eles foram descaindo e fizeram o que a igreja primitiva, depois dos 200 anos de história, fez também. O que ela fez? Alianças. Igreja não pode fazer aliança. Por quê? Porque o Deus da igreja é soberano. Quem é soberano faz aliança? Não.
Quem é soberano exerce a sua soberania. Irmão, isso é informação muito fundamental, é o beabá. Você quer vencer, tem que usar a declaração bíblica. Há um só Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Isto é o que te dá a vitória. E você, fora disso, não aceita mais nada. Nada. Radicalismo, alguns chamam fanatismo, doença, não interessa o nome que vão dar. O que interessa é que você sabe que há um Deus e está disposto a viver e morrer pela sua palavra. Aqui, quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta aos Tessalonicenses, e alguém colocou em cima desse capítulo 2, o anticristo e o retorno de Jesus, outras Bíblias têm outros títulos, por quê? Porque esses títulos não fazem parte dos manuscritos originais, é só algo que alguém colocou para facilitar saber o que vai seguir nas próximas linhas, um cenário mais ou menos. Então Paulo diz, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos, não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, ou quer dizer, seja confundido, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra, ou carta como se tivesse sido escrita por nós mesmos, porque o dia do Senhor, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aí Paulo diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então, depois da apostasia, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmão, a Bíblia é um livro de regras, e regras muito especiais em que a Bíblia mostra a sucessão dos fatos que ocorrerão sobre o globo terrestre, envolvendo a história da humanidade. Muita gente está por aí, que nem esse povo da época, os Tessalonicenses, esperando por uma coisa, ignorando que antes daquilo que eles estão esperando, tem que acontecer outras coisas. A Bíblia é um livro de sucessão de fatos, ela é um livro escalonado, ela é um livro de ordem de fatos. A Bíblia é um livro que trata de situações cronológicas. Deus é Senhor do tempo. A Bíblia é um livro de uma organização, meu irmão, que os cientistas dos idiomas ficam impressionados. Não é por menos? Quem não se impressiona com a grandeza de Deus? Quanto mais você estuda as coisas de Deus, tanto mais você se apaixona e fica louco, fica fanático por Deus. É assim com qualquer um. A ciência verdadeira, a ciência sempre é verdadeira, mas os cientistas verdadeiros sempre exaltam Deus. Os falsos é que querem denegri-lo, porque estão a serviço de outros espíritos. Paulo está dizendo, olha, estão dizendo aí para vocês que o Senhor está próximo, que o Senhor já vem. Não, eu sei, Ele vem, os tempos estão se abreviando, mas antes que Ele venha, é necessário que aconteça uma apostasia, ou seja, o Evangelho tem que se espalhar por boa parte do mundo, não por todo o mundo, como nós já estudamos, mas por boa parte do mundo. Depois que este evangelho virá um evangelho de peso espalhado na humanidade, aí virá a apostasia. Irmão, só que a apostasia, o sentido da palavra é negar a fé que outrora professava, né? Ou seja, é você crer em alguma coisa, daqui a pouco você deixa de crer. O que é a apostasia? Se um católico, ele deixa de ser católico, os outros dizem assim, aquele ali apostatou da fé.
Nós evangélicos, se tem um evangélico que crê na doutrina do evangelho, daqui a pouco ele deixa de crer, nós evangélicos dizemos, aquele ali apostatou da fé. Se tem alguém que crê na doutrina do espiritismo e de repente ele não crê mais, aí diz-se dele que ele apostatou da doutrina do espiritismo. Se tornou um apóstata. Então, só que o cenário aqui de Paulo não está falando do católico deixar de ser católico, nem do espírita deixar de ser espírita. O nosso cenário é outro. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, é necessário que muitos que você hoje vê falando Jesus Cristo é o Senhor, amanhã digam que não há Deus. Essa Bíblia aqui, irmão, King James, ela tem um rodapé que está me impressionando. Sabe por que está me impressionando o rodapé dessa Bíblia? Porque eu estou lendo nesse rodapé dessa Bíblia que eu ganhei de presente do irmão Rômulo lá de Santa Catarina. No rodapé dessa Bíblia tem informações preciosíssimas de coisas que o Senhor Deus aqui, 100 livros, nos revelou e já estão aí gravadas em CD e DVD, coisas que nós estudamos. Coisas fenomenais que eu nunca li em nenhum livro, nem nunca ouvi ninguém dizer. E eu estou vendo no rodapé dessa Bíblia informações iguais às que o Senhor Deus nos tem revelado aqui. E sabe o que me impressiona? Essa Bíblia não é nova. Então, Deus já vem derramando conhecimento ao longo das gerações, mas eles pegaram o conhecimento de Jesus, colocaram em livros e jogaram para dentro da gaveta. A diferença é que eu e você não, pegamos o conhecimento de Jesus e botamos em prática. Ele morreu por todos, então logo todos morreram. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Nós não jogamos o conhecimento para dentro da gaveta, nós estamos usando ele. Estamos nesta última geração da igreja, angariando os maiores galardões que Jesus preparou para o seu povo. Só o que cantamos aqui, não importa o inimigo que for, seja delegado, seja promotor, não interessa se ele é juiz, maçom, macumbeiro, falso pastor, acha outra igreja cantando isso? Acha outra igreja cantando as coisas que a gente canta aqui? Diabo já está fardado em nome do Estado. Acha outro povo para encher o pulmão e proclamar isso? Primeiro que para proclamar isso tem que ter entendimento. Não é apenas uma música, senão não tem efeito. Tem que ter entendimento. Nós proclamamos e lançamos essas coisas aos quatro ventos. Fizemos um CD e está rodando o mundo afora. Bom, voltando então ao nosso texto. Apostasia é quando alguém nega aquilo que confessava. E o nosso cenário é esse. Aí, essa Bíblia aqui, ela faz comentários no rodapé e diz assim, essa apostasia, ela tem duas âncoras. Uma é que, obviamente, os apóstatas são aqueles que vão negar a Cristo, vão negar ao Senhor que poderia tê-los salvado. E ele diz assim, em resumo, está se falando de cristãos que vão negar a Cristo, depois de terem provado nas virtudes do século vindouro e das delícias dos dons celestiais, mas vão negá-lo. E ele diz assim, a outra âncora desta apostasia é a que está, e nós já estudamos isso recentemente no nosso seminário, e outra é aquela que fala de Mateus capítulo 24, que trair-se-ão uns aos outros vos defraudarão. E a Bíblia King James diz assim, esses uns aos outros são os próprios cristãos, os próprios evangélicos. Haverá uma turma, haverá uma massa que não só vai negar a Cristo, mas também vai se levantar, diz a Bíblia King James, em implacável perseguição contra aqueles que quiserem sustentar a sã doutrina. Mas nós não comentamos isso aqui? Que os nossos inimigos dos últimos dias serão cristãos?
Já falamos. Com todas as letras eu te digo, apostando o meu sangue, os nossos últimos perseguidores serão assembleianos, batistas, metodistas e presbiterianos e outras turmas que estiver por aí, porque eles não vão resistir à verdade tão nua e crua que Deus nos está dando a proclamar, que ninguém tem coragem para proclamar. Ninguém tem disposição para fazer a guerra santa que nós estamos fazendo. Como que se faz uma guerra? Falando uma verdade nua e crua. É muito simples fazer uma guerra. Nós somos a igreja que ninguém nunca verá um político sentado no nosso púlpito. Nós somos essa igreja. E essa santidade violenta incomoda eles. Quantas vezes conversavam comigo? Não, as igrejas estão tudo fracas, tudo caído. Irmão, vai dobrar o joelho, vai ver onde é que está a igreja verdadeira. Não, mas é tudo igual. Eu falei, não, irmão, não é tudo igual. Não, a igreja hoje está tudo igual. Chega lá, é pedir dinheiro. Eu falei, não, irmão, não está tudo igual. Na tua igreja entra político? Pois é, em toda a igreja tem político. Eu falei, não estou te dizendo que não é tudo igual? Como assim não é tudo igual? Na minha igreja não pisa político. Acabou-se o assunto, encerrou-se a conversa, porque eu provei que eu sou diferente. Entende, meu irmão? Sabe quem vai ser o teu perseguidor? Quem não alcançar a santidade que você alcançar. Quem não alcançar a posição espiritual que Jesus te der. Quem não alcançar o galardão que todos verem a unção que está na tua vida, esses serão os teus inimigos, os teus perseguidores. Mateus está dizendo, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros, falando do cristianismo exclusivamente. Graças a Deus que o Espírito Santo já nos tem mostrado que nós hoje estamos vivendo aonde? No centro da apostasia. Estamos vivendo no centro, da apostasia e já estamos proclamando, Jesus Cristo volta no século 21. Veja bem, não estamos proclamando uma suposição, não. Pode botar o canhão na minha frente, que vocês vão ver que eu aposto a minha vida como Jesus Cristo volta no século 21. Neste século ele pisa no Monte das Oliveiras, antes ele arrebata a sua igreja. Ele pisa no Monte das Oliveiras e todos os povos da terra se lamentarão. E quando ele vier e nos trouxer de volta com ele para o implante do milênio, todos verão finalmente onde está a verdade. Aí ele diz, não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Entende, irmão? O que é apresentar-se como Deus? É apresentar-se de modo que não demonstra reconhecer nada acima de si, nem Deus. Porque enquanto você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, enquanto você vive um cristianismo, que você presta adoração a um ser acima de você, o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, não está na tua vida. Mas se você já não tem esse objeto de culto dentro de você, a essa divindade, a esse ser superior, criador dos céus e da terra, aí, meu irmão, o diabo já está manipulando a tua vida. Um ser humano, verdadeiramente, ele não sofre influências do diabo de forma alguma, quando ele tem prazer em ser um adorador prostrado aos pés do Senhor Jesus. Esse é verdadeiramente livre. Na vida desse não tem maldição, não tem demônio, não tem nada.
Porque esse espírito de se curvar aos pés do Senhor, esse prazer, essa alegria em reconhecer que há um Deus acima de si, que pode tudo, que governa sobre tudo, esse sentimento é sentimento de gente liberta por completa. Agora, outros não, eles querem aparecer, assentar-se, como diz Paulo aqui, no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, ou seja, eles são soberanos e não tem mais nada acima deles. Não vos lembrais, Paulo diz, de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe uma guerra espiritual. Nós chamamos de guerra espiritual, se dissermos que existe alguma guerra, essa guerra somos nós que travamos. O nosso Deus não trava guerra nenhuma. Ele é conquistador, ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele não pode sofrer o quê? O mal. Quem não pode sofrer o mal, trava alguma guerra? Não, trava a guerra quem está sujeito a ser ferido nesta guerra. Quem está sujeito a ser baleado, flechado. Isso é o travar de uma guerra. Mas quem é intocável, soberano a todo custo, esse não trava nenhuma guerra. Então, essa filosofia de que o inimigo oferece alguma resistência, olha o que Paulo está escrevendo: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando o Senhor, o que é o sopro da boca? É a sua palavra. É o cumprimento da palavra, né? Um cumprimento da palavra, o que expressa que não há nenhuma força física empregada, não foi necessário o uso de nenhuma arma do Senhor Jesus para jogar o diabo por terra, para neutralizá-lo. Não há. Então, irmão, esse Deus tremendo, intocável, que habita em luz, inacessível, acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, esse coroado de glória, majestade e santidade, esse que, se você conseguir diante dele um caminho de adoração, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, irmão, ainda tem pessoas que estão bloqueadas na sua adoração, ainda não descobriram o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque não tem procurado se exercitar nisso. Jesus Cristo veio nos chamar ao centro da vontade de Deus, e ela começa com um sentimento profundo de adoração, de reconhecimento das grandes obras de Deus. Olha para a tua vida como eu olho para a minha, e quando eu olho onde eu poderia estar hoje se estivesse vivo, colocando um alguidar em cima de uma catacumba, ou uma vela na porta de um cemitério. Quantas eu coloquei numa pedreira para Xangô? Quantas balinhas para o pobre coitado do Corme Damião, e charutos para Pombagira, e garrafa de pitu para Tranca-Rua, e quantos Exus de tudo que era jeito. Então, irmão, olha para a tua vida e desperta dentro de você um sentimento de gratidão que possa te levar ao centro da adoração. Se você conseguir colocar o rosto em terra e entender que diante da tua fronte ali estão os pés do Senhor Jesus, irmão, você vai experimentar uma novidade de vida tremenda. Mas tem cristãos que não estão vivendo a plenitude do Espírito de Deus.
não estão sabendo viver a parte da adoração, da reverência, da gratidão, de olhar para a sua vida e ver quão grandes obras fez o Senhor por nós, por isso estamos de pé, por isso estamos alegres. É necessário isso, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que ser um vencedor, tenho que ser um vencedor, mas verdadeiros vencedores começam na adoração, porque é a adoração que mostra que você reconhece a grandeza de Deus, ao ponto de você lhe prestar culto. Isso é tão sério, que quando João em Apocalipse está contemplando o anjo, ele fica atônito, depois diante de tantas revelações, ele diz assim, eu me prostrei para adorar o anjo que me mostrava, e o anjo disse, não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. O anjo se assustou, não faça isso, longe de mim tal coisa, receber adoração, isso é exclusivo daquele que é santo, santo, santo. Adora, meu irmão, desperta dentro de você, olha para a tua vida. Já viu, quando eu passo dentro do meu carro, com os meus filhos, e vejo pessoas morando debaixo de um viaduto, e vejo crianças pedindo alguma coisa no sinal, eu digo, olha, esses daí não tem nada menos que ninguém não são inferiores a ninguém não. Eles talvez somente não tenham tido ainda a oportunidade de conhecer o Cristo que nós conhecemos, só isso. Nós conhecemos. Então, irmão, seja grato, vá ao centro da adoração, vá ao centro da vontade de Deus, desperta em você essa grandeza do sentimento, da adoração, da entrega, que ele diz assim, o Senhor Jesus, soberano, vai matará com o sopro da sua boca, destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Paulo falou aqui, o que vai acontecer antes de o anticristo se levantar, ele conta toda a história, depois ele fala como, o que vem depois, quer dizer, vem a apostasia, vem o anticristo, e vem a manifestação do Senhor Jesus, colocando por terra todo o império do anticristo, tudo aquilo que o anticristo edificou. E o que o anticristo edificou? Quais são as conquistas do anticristo? Irmão, presta muita atenção, o diabo não tem operado ainda na sua maior força. Cada dia que passa, Deus libera um pouco mais do mal. Pode anotar isso. Cada dia que passa, Deus está liberando um pouco mais de mal. Aí você vai dizer assim, pastor, então, eu não estou percebendo esse mal que Deus está liberando. Eu vou te explicar por quê. Cada dia que passa, Deus está liberando um pouco mais de mal. E para os seus, Ele está liberando um pouco mais de unção, poder e glória. É por isso que você não percebe. Mas vê se o número dos mendigos não se multiplicaram nas ruas. Vai lá na internet e veja o que diz o censo da população dos moradores de rua. É assustador. Veja como é que estão hoje no Brasil os hospitais de câncer. Veja como aqueles hospitais infantis de câncer, que nem todos têm, no bom sentido, estômago para entrar e contemplar aquelas cenas. O mal está sendo avassalador, mas eu e você estamos recebendo porção dobrada do Espírito do Senhor, porque estamos habitando na sombra do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente. É por isso que não percebemos essas coisas. É por isso que nós estamos andando que parece que nem pisamos no chão, porque andamos nas asas do Altíssimo, no Espírito do Onipotente, no domínio do Todo-Poderoso. Mas eu vou te dizer ainda outra coisa que está entalada aqui. Quando diz que o anticristo vem, ele vem depois de quê? Da apostasia. A Bíblia nos ensina que a apostasia virá por aqueles que negaram a eficácia
do poder de Jesus Cristo e deram ouvidos a quê? A doutrinas de demônios. Então significa que quando o anticristo se levantar, ele vai pegar gente da apostasia, que abandonou a fé em Cristo e deu ouvidos à doutrina de demônios. Então significa que quando o anticristo se levantar, ele terá um número de um exército aliado imenso de ex-cristãos, que vão olhar para você, porque nós já explicamos o tempo que a igreja vai conviver ainda com o reinado do anticristo, ao contrário de alguns pensam por aí, eles estão errados, nós estamos certos, porque quem nos ensinou isso é o Senhor de toda a glória. A igreja ainda vai conviver na terra um curto espaço de tempo em que o anticristo vai estar reinando. Por isso é dito o grito da meia-noite. Meia-noite é o poder das trevas atuando, mas haverá um grito, e esse grito tem a função de quê? Despertar as igrejas, a parábola das 10 virgens. Então a igreja vai estar na terra ainda quando o anticristo estiver no poder, e o anticristo terá aliado a ele, sabe quem? Todos aqueles que não entenderam, não aceitaram e não quiseram se curvar à voz da restauração, essa que você está ouvindo. O anticristo terá ao seu lado incontáveis números de assembleianos, doem quem doer. Se eles não gostarem, eles sabem meu endereço. Saber meu endereço não adianta, ter coragem, disposição é uma coisa muito diferente. O anticristo terá ao seu lado presbiterianos, batistas, metodistas, quadrangular, maranata, nova vida, tudo isso vai se associar ao anticristo, porque eles são apóstatas, eles não se curvam à verdade nua e crua, porque verdade tem peso muito alto, verdade não é para qualquer um, verdade é algo inegociável e não jamais aliançável. Isto é a verdade. Aqui está dizendo apostasia e o reinado do anticristo. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que ainda está acontecendo nisso aqui? O anticristo precisa de uma força extra para poder reinar. E sabe de onde veio a força extra dele? Dos apóstatas. Hoje, exatamente hoje, 2015, nós, voz da restauração, já somos o povo mais odiado do planeta. Exulta e canta, irmão, porque grande é o teu galardão. No começo desse ministério, o Deus vivo, que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, cuja palavra não volta atrás e não cai por terra, ele se manifestou a mim e disse: eu tenho uma coroa para ti, e ela é esplendorosa, guardada, e mostrava o compartimento dessa coroa. Dentro daquele compartimento está uma coroa muito linda, e ela é para você. Muitos vão desejar esta coroa, mas não conseguirão tê-la. Não conseguirão, vão desejar, mas não vão conseguir. Irmão, eu sou crente odiado por crentes, porque a verdade que eu falo é superior a qualquer outra. Eu tenho a coragem de falar aquilo que outros pregadores estão engolindo e estão com medo. E eu vou repetir só para que fique bem claro: o anticristo terá aliado a si 20 milhões de assembleianos. O anticristo terá aliado a si 50 milhões de batistas. Isso só no Rio de Janeiro. Porque em todo o Brasil, os assembleianos, meu irmão, somam muito mais que isso. Agora, é a apostasia que traz quem? O anticristo.
É a apostasia que traz o anticristo. O anticristo vai ser um grande homem religioso? Não, ele vai ser um grande homem político. Ele já é o candidato das Assembleias de Deus. Numas 2 eleições para trás, o candidato das Assembleias de Deus, que ganhou esplendorosamente, numa quantidade de votos absurda, foi justamente o que implantou as leis do homossexualismo. Ora, nas asas das abominações virá o assolador. Agora, diz-se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, que ele deu o nome a este povo de geração Jesus Cristo. Diz-se esse povo aqui elege candidatos para o Congresso Nacional. Este povo não reconhece a autoridade de homens, este povo só reconhece a autoridade de Deus. Este povo não reconhece Constituição, este povo só reconhece Bíblia. Quem reconhece Constituição são os assembleianos, que você entra na igreja deles e lá atrás deles tem, quando não tem o próprio símbolo da maçonaria, que nós estamos vendo na gravata de alguns cantores assembleianos, o símbolo da maçonaria, quando não tem, eles têm atrás deles uma bandeira da nação brasileira. A nossa bandeira, que você pode enxergar aqui atrás, ela é branca da santidade da palavra e manchada com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa bandeira não é verde e amarela. Aqui, meu irmão, pode ser que alguém desse meio aqui ainda saia para ser um apóstata, mas essa porta é estreita, muito estreita, porque você não tem incentivo a isso, mas lá eles são incentivados a isso, a essa pouca vergonha de crente votando em satanista. Passou algum tempo atrás, tinha um tal de conde. O homem parecia um retardado, abobalhado. Um conde. E esse homem, adepto da magia negra, assim que ele foi eleito, ele colocou na linha amarela o Exu dos ventos, aonde naquele trecho que tinha o tal Exu dos ventos, começou a acontecer sucessivos acidentes terríveis e pessoas morrendo. Mas quem foi que elegeu o conde? Assembleia de Deus de Madureira. Quem é que vai apoiar o diabo no poder? São os apóstatas, cuja carruagem principal vem escrito Assembleia de Deus. Depois vocês, por favor, irmão, mande essa mensagem para os assembleianos e não esqueça de botar o meu endereço e diga para eles que se eles quiserem contemplar um homem de coragem, eles têm que sentar no banco da geração Jesus Cristo, porque aqui não tem coragem da carne não, aqui a gente faz e fala o que o Deus vivo nos manda. Não temos medo nem de armas, nem de polícia, nem de traficante, porque o Deus vivo, que nesse lugar não faz aliança, ele diz: quando tu saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro e cavalo e povo em maior número do que tu, não tenhas temor deles, porque o Senhor teu Deus, que te liberta da escravidão, está contigo. Então, meu irmão, guarde, a mensagem dessa noite, eu creio que ela é isso, ela é curta, é muito curta. Eu achava que não ia nem ter mensagem, achava que não ia ter que mensagem, tipo, os meus pensamentos com o meu Deus, né? Achava, não é o tipo que, o que você pensa não ter mensagem é diferente do que eu penso não ter mensagem. Mas o Senhor Deus, eu sei porque eu trago no meu corpo os sinais do Deus vivo, eu sei que Ele tem falado em nosso meio. Quem tem dado ouvidos, eu não sei, mas que Ele tem falado, Ele tem falado. Então, meu irmão, a apostasia vem. Paulo diz assim: não vos movais facilmente do vosso parecer. Antes que Jesus seja manifesto, tem que aparecer ainda o homem do pecado, o anticristo, o iníquo. E antes que esse anticristo apareça,
Os teus irmãos na fé, Tessalônicos, têm que te perseguir. Eles têm que te entregar nas sinagogas dos inimigos. Eles têm que te denunciar para que os leões e tigres te engulam. Não vos movais facilmente, antes que o Senhor da glória seja manifesto, para com sopro de sua boca desfazer as obras do iníquo e aniquilá-lo. É necessário que vocês sejam traídos à semelhança do vosso Senhor e Rei. Santo de Israel, louvado e agradecido seja o teu nome. Sempre haverá um Judas, meu irmão, comendo na mesa do evangelho, não na mesa da tua casa. Sempre haverá um. Sempre haverá, meu irmão, sempre haverá, até o fim. Mas não importa nada, porque a palavra do Senhor não cai por terra, mas cumpre aquilo que lhe apraz. Como diz ele, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz. Podem preparar ferramentas contra nós, armas, podem preparar o que quiser, podem espalhar o nosso corpo, um pedaço em cada poste, pode manchar as arenas com o nosso sangue, podem se divertir com os leões, podem nos jogar atrás das grades, pode fazer o que quiser. Quando o nosso Senhor e Rei pisar no Monte das Oliveiras, nós voltaremos intacto com Ele. E como Ele diz, eu farei com que os falsos da sinagoga de Satanás se prostrem diante de ti, saibam que eu te amo. Irmão, eleva os teus olhos para os altos, para o monte, sabe, irmão, rompe, seja uma pessoa radical na verdade, apaixonado pela verdade. Verdade não se negocia, com verdade não tem negócio, é pau, pedra é pedra, sim, sim, não, não. O Espírito de Deus te tem trazido a esse lugar, e só em Ele te permitir passar por debaixo de uma placa como aquela, meu irmão, Ele tem um grande projeto. Se você passa por uma placa como aquela, é porque Ele olhou para você e viu um valente, não viu um covarde. E para nós concluirmos então, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias, com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ou seja, porquanto rejeitaram o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes permitirá a operação do erro, como diz as outras versões bíblicas. Me diga, hoje mesmo um irmão estava conversando comigo, que foi distribuir uns CDs de graça, 200 CDs, numa igreja, na Cara de Leão, né, irmão? Foi distribuir 200 CD lá. Não queriam que eles ficassem na rua. Queriam expulsar os irmãos de lá, da rua. Ele falou, meu irmão, estou na rua. Não, mas quem manda aqui é o meu pastor, é o sacerdote que manda aqui. Aí o irmão falou assim, então vai lá e chama o teu pastor, manda ele vir aqui falar comigo. Não veio não, né, irmão? Eu conheço muitos pastores valentes atrás do púlpito. Pastor valente tem que ser valente dentro de delegacia, dentro de tribunal do júri, diante de juiz, diante de traficante, diante de policial. Pastor valente não é valente atrás de púlpito, não. Pastor valente não é quem se esconde atrás de microfone, não.
Pastor valente mostra a cara, mostra o corpo e mostra a disposição. Aleluia, Deus. Pastorzinho que lá de dentro da igreja manda recado, meu irmão, isso não é pastor não, meu irmão. Lá na Praça da Bandeira alguém, vão acabar com a igreja aí, eu era pastor auxiliar na Praça da Bandeira. Trouxeram um recado, quem traz recado leva, né, irmão? Falei assim, diz para eles, se eles forem homens, se honrarem as calças que eles vestem, diz para eles vir aqui, na terça-feira que tem culto, e eu vou estar aqui esperando eles. Eu não sei se eles estavam indo para lá, irmão, na terça-feira. Eu sei que foi um tiroteio na esquina e morreu todo mundo. Foi um tiroteio na esquina e morreu todo mundo. Eu não sei se eles estavam indo lá para a igreja. Mas uma coisa eu sei, nesta peleja não tereis que pelejar. Estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Quando Deus te chama e te vocaciona e te dá um comando, acredita, irmão, Ele nunca dirá para você assim, olha, recuar. O Senhor teu Deus não tem a palavra recuar no dicionário dele. Ele só tem avançar. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meu irmão, veja aqui. Deus permite às pessoas o quê? O amor, a misericórdia, a compaixão, né? A verdade, a justiça, para que eles se salvem. Mas eles não querem a verdade, porque a verdade espeta eles. Eles não andam na verdade plena, não têm vontade de andar nessa verdade, porque a injustiça lhes dá lucro. Inclusive lá nessa tal cara de leão, o cabra lá é deputado, a mulher também é deputada, enfim, todos os dois são da política. E eu já falei, meu irmão, pastor político é palhaço, é mercenário e é safado. Pastor que vai para a política, ele é safado, ele não tem dignidade, não tem honra e não tem caráter, ele é safado, ele nunca ouviu Deus, porque o Deus desse lugar falou para mim, aonde entra a política eu saio, ele não tem duas palavras e não tem duas caras. Se ele aqui falou isso, ele fala a mesma coisa em todo lugar, mas eles lucram com a injustiça. Eles lucram com os títulos da maçonaria, com as medalhas de honra ao mérito do Congresso Nacional. Pastor que é homem de Deus não pode ser condecorado pelo reino de Satanás. Homem de Deus não usa a medalha verde e amarela no peito. Homem de Deus não se veste com bandeira, se veste com sangue. Homem de Deus não tem duas palavras, só tem uma. Eles nunca souberam que é Deus. Meia dúzia de palhaço que se forma num seminário e é condecorado com uma lata de azeite galo e pensam que são alguma coisa. Eu não fui ungido por homens. Jamais alguém jogou azeite na minha cabeça para dizer que eu seria alguma coisa. O Deus que me fez de mim o que eu sou, fez de mim na intimidade do meu quarto. Eu não fui consagrado por pastores. Jesus Cristo jamais me pediu um diploma do seminário. A verdade que anunciamos, ela é muito dura. E eles, os apóstatas, serão os nossos perseguidores. Eles não vão nos resistir. E tal qual Israel apóstata manchou as suas mãos com o sangue dos cristãos inocentes, assim será na nossa geração. A igreja apóstata terá as suas mãos manchadas com o nosso sangue. Enquanto eles ainda estiverem limpando o sangue das mãos, nós já estaremos sendo recebidos em cima na glória, meu irmão. Não esqueçam de mandar essa mensagem de presente para os assembleianos.
para que eles saibam que quando eles estiverem perante o trono branco do grande e poderoso Rei Leão da tribo de Judá, eu vou estar do lado do trono, servindo de testemunha contra eles. Santo de Israel! Santo de Israel! Santo de Israel! Eles não terão desculpas, porque eu vou estar lá para servir de testemunha contra eles. Porque não haverá nenhum cristão no planeta Terra que não ouça a voz da restauração. Não haverá. Não haverá nenhum. Então, meu irmão, Deus dá oportunidade, derrama amor, mas Ele é justo e essa justiça de Deus me faz apaixonar. Quando Ele diz assim, então eles negaram a eficácia do amor de Deus para se salvar, o que Deus faz? Então manda eles para a operação do erro. Já que eles não querem a verdade, entrega para eles a mentira. Já que eles não querem a justiça, entrega para eles a injustiça. Eles não quiseram aceitar o bem, deixa para eles serem dominados pelo mal. Essa justiça de Deus, irmão, me faz ser apaixonado. E eu te digo uma coisa, até aqui nos tem ajudado, Senhor.